Olá, meus queridos, a graça e a paz, que alegria estamos juntos novamente para continuarmos a nossa viagem pelo livro de Atos, um livro maravilhoso, um livro que vai nos mostrar os primeiros 30 anos da história da igreja, exemplos espetaculares, exemplos da vida do ministério, dos apóstolos e assim por diante, da vida da igreja e assim por diante. Na nossa última sessão, nós tínhamos ficado em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 é quando, depois da morte de Estevão, houve uma grande dispersão de pessoas, um grande número de pessoas estavam sendo dispersas por causa da perseguição, e algumas pessoas chegaram à cidade de Antioquia, e essas pessoas começaram a anunciar a palavra, e a palavra chegou aos gentios. A igreja de Antioquia nasce, uma igreja vibrante, uma igreja que estava interessada em alcançar o mundo, em alcançar as pessoas. Agora é interessante que a Bíblia diz, Atos capítulo 11, do versículo 19 em diante, a Bíblia diz que aqueles que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio, por causa da morte de Estevão, se espalharam e foram até a Cilícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Mas alguns deles que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 21 diz, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram a Barnabé para a cidade de Antioquia. É interessante que essa igreja em Antioquia está começando aqui. Nós vamos ver que a partir de Atos capítulo 11, os gentios começam a ser alcançados, os gentios começam a ser introduzidos nessa igreja que está em Jerusalém. Agora, duas coisas que eu quero que você entenda. Primeiro, a igreja de Jerusalém era uma igreja que estava muito voltada para ela mesma. Quando você lembra lá em Atos capítulo 10, quando o apóstolo Pedro vai à casa de Cornélio, por causa de uma visão do Senhor, por causa daquilo que o Senhor havia falado com ele, a Bíblia diz que quando Pedro prega para Cornélio, mesmo Cornélio tendo recebido a visita de um anjo, mesmo depois de Pedro pregar, e a graça e a unção cair sobre eles, e eles serem batizados no Espírito Santo, a graça se manifestar para eles, e eles terem sido batizados no Espírito Santo, mesmo assim a igreja de Jerusalém manda chamar a Pedro para dar explicações. A igreja de Jerusalém ainda tinha uma visão de que Deus era um Deus dos judeus, de que Deus era um Deus voltado para os judeus. Mas a igreja de Antioquia, ela nasce com uma visão totalmente diferente. Deus quer alcançar o mundo, Deus quer alcançar as nações. E a Bíblia diz que essa igreja de Antioquia, ela começa a crescer. E quando essa igreja começa a crescer, a notícia desse crescimento, porque a Bíblia diz no versículo 21, a mão do Senhor era com eles. A expressão a mão do Senhor fala da unção do Senhor. E aí eles enviaram Barnabé. Barnabé era um homem de Deus, era um homem que estava atuando já em algumas frentes. E eles enviaram Barnabé para a cidade de Antioquia para poder ajudar aquelas pessoas. Barnabé então chega a Antioquia, e aqui há um fato curioso. Talvez, possivelmente, porque Barnabé não falava tão bem o grego, Barnabé se lembra de um homem que ele ajudou há algum tempo atrás. Um homem chamado Saulo, um homem que havia se convertido, um homem que perseguia a igreja, um homem que era muito zeloso no judaísmo, mas ele havia recebido Jesus, havia estado com Barnabé. Barnabé tinha ajudado esse homem a chegar até os apóstolos, e Barnabé lembra desse homem, Saulo de Tarso. Possivelmente Saulo falava muito bem o grego. E a Bíblia diz aqui nos versículos 25 e 26, diz, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo,
E o tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Olha que coisa tremenda. Barnabé, ele estava fazendo o trabalho do Senhor, fazendo aquilo que Deus havia chamado ele para fazer, mas Barnabé entendia uma coisa. Barnabé era um polidor de talentos. Barnabé era alguém que sabia levantar pessoas. Sabe, isso é uma coisa importante. Se você tem um chamado, você tem que entender que a principal característica do chamado que Deus tem nos dado é que nós precisamos ser polidores de talentos. Eu gosto dessa expressão. Eu me lembro quando o pastor Bud, ele chegou aqui em Campina Grande. Eu me lembro quando ele, muitas vezes, olhava para pessoas e reconhecia naquela pessoa um talento, e ele começava a estimular aquela pessoa, a treinar aquela pessoa, a ajudar aquela pessoa para que ela pudesse crescer. Sabe, meu irmão, isso é uma coisa importante. Nós estamos vivendo numa época em que muitas pessoas têm medo de uma certa concorrência, têm medo de treinar alguém e alguém poder se tornar melhor que você. Mas eu quero te dizer algo nesses dias, eu quero que você entenda essa verdade. Deus te chamou para levantar pessoas, Deus te chamou para levantar pessoas que vão pregar melhor do que você, que vão ensinar melhor do que você, que vão fazer a obra avançar, e você não precisa se preocupar, porque o Deus que te chamou, o Deus que te ungiu, foi Ele que te colocou nessa posição, você não precisa ficar preocupado com isso. Barnabé vai atrás desse homem chamado Saulo, traz esse homem para perto, traz esse homem para a sua equipe ministerial, e esse homem começa juntamente com ele a fazer um trabalho na cidade de Antioquia. Essa cidade começa a ser abalada pelo Evangelho, pelo poder do Evangelho. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa até aqui. Você percebe que onde a igreja chega, a igreja faz a diferença? Que onde a igreja chega, aquele lugar é abalado pelo poder de Deus. Sabe, nós queremos algumas coisas e nós precisamos de algumas coisas nesses dias com relação à igreja. Primeiro, a igreja precisa ser uma igreja relevante. A igreja do Senhor Jesus, e eu não estou falando aqui de denominação A ou de denominação B, eu estou falando aqui da igreja de Cristo, da igreja que foi comprada pelo seu sangue. A igreja precisa ser, em primeiro lugar, no lugar onde ela está, na cidade onde ela está, no bairro onde ela está, ela precisa ser uma igreja relevante. O que é que essa palavra quer dizer? Uma igreja importante. Uma igreja que tem importância para aquele lugar, uma igreja que vai fazer a diferença naquele lugar. Nesses tempos de crise que nós temos vivido, nós temos percebido como a igreja tem feito a diferença, como a igreja tem se posicionado para fazer a diferença onde ela está. Então a primeira coisa dessa igreja de Antioquia era uma igreja relevante, era uma igreja importante, era uma igreja que fazia a diferença naquele lugar. Segunda coisa da igreja de Antioquia era uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja fundamentada na palavra. Uma igreja bíblica é uma igreja que vai seguir o que a palavra diz. Uma igreja bíblica é uma igreja que vai crer naquilo que a palavra diz. A igreja de Antioquia era uma igreja bíblica. A Bíblia diz que em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Depois a igreja não somente precisa ser relevante e bíblica, mas a igreja também precisa ser acolhedora. E nós vamos ver aqui, assim como aconteceu com Barnabé, Paulo, ele vai dizer na carta aos Gálatas, vai falar em algumas das suas epístolas, das suas cartas também, como ele teve uma certa dificuldade para se aproximar dos apóstolos, como ele teve uma certa dificuldade para se aproximar de algumas pessoas, mas Barnabé foi aqueles que abriu as portas para Paulo. Barnabé foi aquele que ajudou o apóstolo, que incentivou ele, que levantou ele. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo,
Daqui a pouco nós vamos começar a entender a vida e o ministério dele. Até Atos capítulo 10, o personagem que se destaca, o apóstolo que se destaca, é o apóstolo Pedro e é o evangelho chegando aos judeus. Mas a partir de Atos capítulo 11, a vida de Paulo vai começar a influenciar o cristianismo. O ministério de Paulo vai começar a causar impacto no cristianismo. E quem ajudou esse homem? Alguém chamado Barnabé. Barnabé levantou esse homem. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Seja um polidor de talentos, seja um levantador de talentos, seja alguém que vai impulsionar pessoas a crescerem. Essa igreja de Antioquia, ela não estava focada nela mesma. Essa igreja de Antioquia estava focada na palavra, estava focada nas pessoas, estava focada em levar o evangelho às pessoas. Agora, a partir de Atos capítulo 12, nós vamos ver que a igreja crescendo, a igreja avançando. Nós vamos ver que, como nós já falamos em uma outra aula, quando falamos da perseguição, falamos que em Atos capítulo 12, houve uma grande perseguição contra a igreja. O apóstolo Tiago foi morto aqui em Atos capítulo 12. O Tiago que aparece aqui em Atos capítulo 12 é Tiago menor. Esse Tiago possivelmente ele era um dos que estavam ali reunidos na igreja de Jerusalém, ajudando na igreja, trabalhando na igreja, e ele foi morto. Mas prenderam Pedro, Herodes prende Pedro, coloca Pedro na prisão. Nós vimos que Deus, de uma forma sobrenatural, intervém na situação. Por quê? Porque Atos capítulo 12, versículo 5, diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia incessante oração por ele. A igreja estava orando, Pedro é livre da prisão, Pedro é libertado da prisão. Aí nós chegamos em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13 diz que a partir da igreja de Antioquia, nós vamos começar a ver o ministério de Paulo se desenvolvendo. Nós vamos ver Paulo aparecendo aqui em Atos capítulo 13, juntamente com alguns outros irmãos. Havia pelo menos 5 homens trabalhando junto à igreja de Antioquia, ensinando, pregando. Esses homens estavam fazendo o trabalho do ministério, e nós vamos ver que a vida do apóstolo Paulo vai começar a mudar aqui. Nós vamos ver que agora esse novo personagem vai entrar na história do cristianismo. Nós vamos ver Paulo, o maior bandeirante, Paulo, uma das maiores lideranças do cristianismo, Paulo, um dos homens que escreveu quase metade do Novo Testamento, ele vai entrar em cena aqui. Ele estava servindo nessa igreja de Antioquia. Agora veja Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3 diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaim Colasso de Herodes, o Tertraca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, ela tinha esse grupo de irmãos que estavam ensinando lá, trabalhando lá. Possivelmente, eles eram profetas ou mestres. Alguns eram profetas e mestres. Estavam trabalhando no ministério, servindo no ministério, mas houve uma chamada de Deus para a vida dele. Deixa eu dizer algo para você, é Deus quem chama você, é Deus quem escolhe você, é Deus quem levanta você. Às vezes pessoas ficam preocupadas, o que é que eu vou fazer, como eu vou me achar? Não se preocupe, sirva ao Senhor, fique no lugar onde Deus colocou você, sirva ao Senhor com integridade, avance naquilo que o Senhor tem colocado às suas mãos, e Deus vai abrir as portas. Esses homens estavam servindo ao Senhor. Agora a Bíblia diz que eles estavam ali juntos. A Bíblia cita nominalmente 5 nomes.
A Bíblia fala sobre Barnabé, a Bíblia fala sobre Simeão, a Bíblia fala sobre Lúcio, a Bíblia fala sobre Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e a Bíblia fala sobre Saulo. Eles estavam ali servindo a Deus e eles foram levantados. O Espírito Santo fez uma convocação para eles. Agora aqui tem uma parte interessante, eu quero que você preste atenção. Às vezes quando nós recebemos um chamado de Deus, às vezes quando Deus começa a falar ao nosso coração que nós vamos fazer alguma coisa para Ele, fazer um trabalho para Ele, às vezes quando Deus começa a tratar conosco sobre o chamado que nós temos, nós imaginamos que aquilo vai acontecer no outro dia. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque você vai ter uma matéria chamada Ministério Prático, onde nós vamos estudar, onde você vai estudar sobre esse assunto detalhadamente. Mas eu quero colocar para você algumas coisas para você entender sobre isso. Se você está tomando nota, isso é importante. Você precisa entender que o Deus que te chama é o Deus que te separa. Agora, há um tempo entre o chamado e a separação. Se você abrir sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que coisa interessante. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Há um tempo entre o chamado e a separação. Você é chamado, mas leva um tempo para poder você ser separado. Por quê? Porque você precisa amadurecer. A Bíblia diz que não é para colocar neófito ou alguém imaturo em uma posição de autoridade, porque se você fizer isso, você corre o risco daquela pessoa ela não avançar, ela não conseguir a fazer aquilo para qual ela foi chamada. Você corre o risco daquela pessoa não ter maturidade suficiente para lidar com as questões, com as situações que envolvem o ministério. Então, se você tem uma chamada, você precisa esperar pela separação. Há um tempo entre o chamado e a separação. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que se Deus chamou você, Ele é responsável por abrir as portas. Se Deus chamou você, Ele é aquele que quer abrir as portas. Às vezes nós ficamos preocupados, às vezes nós ficamos pensando e ficamos meio que angustiados, mas quando vai acontecer? Por quê? Porque Deus fala a partir de um lugar atemporal e nós recebemos nesse mundo que nós estamos, que é temporal. E às vezes Deus está falando algo conosco que nós queremos que aconteça no outro dia. Às vezes Deus diz que vai nos levar a um lugar, que vai nos levar e nos usar numa nação diferente. Você quer que aconteça no outro dia, mas leva tempo para você amadurecer, para estar no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa. Se você está tomando nota, isso é importante. Você precisa saber essas três coisas. Primeiro, você precisa saber para que Deus te chamou. Você precisa entender para que Deus tem chamado você. Depois você precisa saber como você vai desenrolar aquele chamado que Deus falou com você. E depois você precisa saber quando é o momento de dar o próximo passo. Então, alguém que tem um chamado, ele precisa saber o que, quando aquilo vai acontecer e como aquilo vai acontecer. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa ir falando com o Senhor. É claro que Ele não vai falar tudo com você de uma vez. E eu acho isso interessante em Deus. Se você pega lá no livro de Samuel, você vai ver que Deus, Ele falava com Samuel, Ele tratava com Samuel, mas quando Ele manda Samuel para ir na casa de Jessé ungir um dos seus filhos, Ele não diz a Samuel: olha, vai na casa de Jessé e unge o menino mais novo. Não, Ele diz: olha Samuel, vai na casa de Jessé, que lá eu te direi, que lá eu tenho escolhido um, e eu te direi qual vai ser. E Samuel obedeceu. Quando Deus fala com Abraão, Deus diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Deus nunca dá tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque se Deus falasse tudo conosco ao mesmo tempo, possivelmente nós não aguentaríamos. Então é interessante ver que Deus estava falando com aqueles homens, trabalhando com aqueles homens para algo grandioso que Ele queria realizar. Às vezes, quando nós olhamos essa passagem de Atos capítulo 13, parece que Paulo e Barnabé e aqueles outros estavam servindo na igreja pouco tempo, mas na verdade, se você olhar, eles serviram um tempo longo, eles serviram tempo suficiente para que essa chamada, para que as coisas pudessem amadurecer dentro dele. Agora é interessante que a Bíblia diz no versículo 2, a Bíblia diz no versículo 2 de Atos capítulo 13, diz, e servindo eles ao Senhor. E servindo eles ao Senhor. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que vai abrir a porta para você é a fidelidade. Servindo eles ao Senhor. Deus havia colocado ele num lugar e eles estavam servindo ao Senhor. Estavam servindo com integridade, estavam servindo com intensidade, estavam servindo ao Senhor de todo o coração. Sabe, você precisa ficar no lugar onde Deus colocou você para servir, no lugar onde Deus semeou você, é o lugar onde você vai florescer, é o lugar onde você vai crescer. Aí o versículo 2 continua dizendo, servindo eles ao Senhor e jejuando. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo disse, olha, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E eles imporam as mãos sobre aqueles homens e os enviaram. Sabe, você precisa entender isso aqui, eles estavam servindo ao Senhor. Eles estavam fazendo alguma coisa. Agora, se você está tomando nota, isso é importante. Deus nunca vai mandar para longe quem não é uma bênção perto. Se você não está fazendo nada no lugar onde você está, é possível que você não faça nada no lugar que você está querendo ir. Mas se você está agindo, se você está trabalhando, se você está sendo fortalecido no lugar que você está, quando você chegar no seu próximo estágio, no próximo lugar, você vai avançar da mesma forma. E a Bíblia diz que aqueles homens foram separados. Paulo e Barnabé foram separados. Eles estavam naquela igreja de Antioquia, operando no ofício do profeta ou do mestre. Talvez os dois. Mas nós entendemos que o Espírito Santo diz que eles iam para uma nova fase do ministério. Eles iam para o apostolado. Nós vamos ver quando nós chegarmos lá em Atos capítulo 14, versículo 14, nós vamos ver que a Bíblia diz assim, porém ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo, os apóstolos Barnabé e Paulo. Eles foram chamados para um novo nível, eles foram chamados para avançar no ministério. Sabe, você nunca vai começar no lugar onde você foi chamado. Geralmente você vai começar em outro lugar e você vai avançando. Vai avançando para aquilo que Deus tem para a sua vida. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7, Paulo falando sobre isso, ele diz assim, para isso fui designado, pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo, ele é levantado como um apóstolo juntamente com Barnabé. E aqui eles vão começar a sua primeira viagem missionária. Aqui eles vão começar a sua primeira viagem missionária. Eles vão avançar dentro daquilo que eles têm como o próximo passo que o Senhor estava dando. A Bíblia diz que a primeira parada dessa viagem missionária foi a cidade de Chipre. E eu quero ler com você Atos capítulo 13, do versículo 4 em diante. Diz assim, enviados, pois, pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Eles foram para aquela cidade e eles começaram a anunciar a palavra. Eles chegaram àquela cidade e começaram a pregar a palavra. Agora é interessante que nós vamos perceber uma mudança aqui, duas mudanças aqui, vamos observar duas mudanças aqui, no relato que está acontecendo. Nós vamos ver que o escritor do livro de Atos, Lucas, ele começa a usar um nome diferente para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele se chamava Saulo, e agora ele vai se chamar Paulo. O Lucas começa, ao invés de usar o nome Saulo, ele vai começar a usar o nome Paulo. Ele vai começar a usar o nome Paulo. E daqui para frente, o nome Paulo é geralmente colocado antes do nome dos seus companheiros. Isso mostra para mim que Paulo, ele estava tomando a liderança daquela situação. Paulo estava avançando dentro daquilo que estava sendo feito. Nós vamos ver em Atos capítulo 13 ainda, como Deus faz coisas maravilhosas, não é? Como Deus opera coisas maravilhosas, como por exemplo, alcançando a vida de um homem chamado Elimas, o mágico. Esse homem, ele se opunha ao evangelho, mas Paulo tenta alcançar a vida dele, alcançando a vida de um homem, de um procônsul chamado Sérgio Paulo, que se interessa pela palavra, e como Deus está alcançando a vida dessas pessoas. Nós vamos ver que a partir de agora Paulo vai começar a desenrolar o seu ministério. Nós vamos ver que a partir de agora Paulo vai começar a pregar aos gentios, não somente aos judeus. E eu quero encerrar essa nossa sessão dizendo isso. Agora, Paulo, ele vai avançar com um foco, não somente pregar aos judeus, mas pregar aos gentios. Aquela igreja de Antioquia, ela vai ser uma igreja diferente da igreja de Jerusalém. Aquela igreja de Antioquia, ela vai ter o foco para o mundo, ela quer alcançar o mundo, ela quer ver o mundo transformado pelo poder do evangelho. Ela vai colocar todo o seu foco para alcançar as pessoas gentílicas. E nós vamos ver como o ministério de Paulo vai crescer. Nós vamos ver que aonde Paulo chega, coisas extraordinárias vão acontecer. E eu vou encerrar aqui com Atos capítulo 13, versículo 48, que diz assim: os gentios ouvindo isso. Na verdade, vamos começar a partir do versículo 46. Diz assim: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria-se a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra, mas posto que rejeitais, e vós mesmo não vos julgais dignos de receber a vida eterna, eis que nós nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. Paulo agora vai colocar o seu foco para alcançar os gentios. Amém? Então nós estamos animados nessa nossa viagem pelo livro de Atos, e nós nos encontraremos novamente na nossa próxima sessão.